E aí, todo mundo bem? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez com vocês, falando sobre acupuntura nesse canal. E hoje vou responder comentário feito pela Regina Glauci. Tudo bom, Regina? Gratidão, professor. De nada, tá? Uma pergunta. Por que você atribui mágoa paterna ao elemento madeira? Seria porque o fígado expande? O materno eu entendo que seja um atributo do baço. Eu pensaria o trauma, em ambos os casos, relacionado ao elemento água pela essência. Ok, então, Regiane, vamos lá. Tem várias perguntas, na verdade, nessa pergunta. Vou começar pelo fim aqui, tá ok? É que você está falando assim, que você pensaria no trauma, tá? Em ambos os casos, relacionado então com o elemento água, pela essência. Não entendi porque você associou o trauma com o elemento água e ainda mais por causa da essência. Seria legal a gente tentar entender um pouquinho mais aqui por que você chegou a essa possibilidade. Mas vamos lá, eu pensaria no elemento água se esse trauma aqui, principalmente se ele estiver associado aqui com a essência, como você colocou, né? A essência, que seria, eu acredito que você está se referindo aqui ao que... Opa, deixa eu trocar aqui, tá? O que ancestral, a energia ancestral. Eu prefiro mais o termo energia ancestral do que essência, simplesmente porque estaria relacionado primeiro com energia, tá? E dois, energia que vem dos nossos ancestrais. E essa energia está diretamente relacionada com a energia da fertilidade. Tá? E por estar ligado à energia da fertilidade, também está ligado com a energia da sexualidade. Então, se de repente você estivesse se referindo ao trauma sexual, tá? Que está gerando alterações no elemento água, então eu poderia estar associando isso daí com o elemento água. Então, por exemplo, um trauma sexual, um abuso sexual, por exemplo, que está fazendo com que o paciente venha se queixar, por exemplo, de falta de libido, problemas de ereção, ou no caso das mulheres, tá? Dor durante o ato sexual, por exemplo. Então aí eu estaria ligando o trauma, no caso um trauma sexual, com o elemento água, relacionado inclusive com a essência, porque estaria relacionado com um distúrbio sexual. Tá? Aí então quer dizer que todo trauma sexual eu vou estar associando com o elemento água? Necessariamente não. Um trauma sexual pode acabar se manifestando em um outro elemento. Pode se manifestar, por exemplo, numa agressividade. Então, a pessoa que foi abusado sexualmente, e começa a reagir de uma hora para outra com uma extrema agressividade. Aí, nesse caso, não teria relação com o elemento água. Estaria relacionado com o elemento madeira, onde você tem a raiva. Ou, depois de um abuso sexual, a pessoa começa a desenvolver um quadro de acaba entrando num quadro de tristeza profunda. Então, nesse caso, o trauma sexual não estaria se manifestando em água, mas sim no elemento metal, onde a tristeza é a emoção associada com o elemento metal. Ou seja, não é que todo trauma sexual, a gente nunca pode falar assim, todo trauma sexual está relacionado com o elemento água. Tá? Um trauma sexual afeta a energia do elemento água, tá? Mas necessariamente ele não está se manifestando nesse elemento. Tá? Mas pode ter alguma coisa associada com o elemento água, então. Okay? Então, só se tivesse esse trauma sexual relacionado então com essas queixas, aí eu pensaria então no elemento água, como você colocou aqui. Mas então a pergunta inicial é se essa mágoa paterna, então se essa mágoa estaria relacionada com o elemento madeira. Bom, antes de mais nada, não. Tá? A mágoa, inclusive você coloca mágoa paterna, mas você coloca o lado materno também. Mas a mágoa necessariamente não é paterna, pode ser uma mágoa materna também, tá? Uma mágoa com relação ao pai, mágoa com relação à mãe. E essa mágoa estaria relacionada com o elemento madeira.
De certa forma, sim, mas vamos ver. Toda mágoa, tá? Mágoa é um sentimento. E o que é um sentimento? Para mim, um sentimento é uma mistura de emoções. No caso, a mágoa, que a gente tem aqui, a mágoa seria uma soma das energias da raiva e da tristeza. Tristeza. Opa, ficou meio... tristeza, que ficou meio esquisito, né? Tristeza. Mágoa mais tristeza. Então, mágoa não é uma emoção pura. É uma mistura de emoções. É tanto raiva quanto tristeza. Pelo aspecto da raiva, eu poderia associar com o elemento madeira, mas pelo aspecto da tristeza, eu estaria associando com metal, ou seja, a mágoa estaria relacionada com esses dois elementos, com madeira e com metal. Tá? Então não é que a mágoa tá relacionada com madeira, tá? Mas a mágoa estaria relacionada com esses dois outros metais aqui. Tá? Mas acho que a dúvida que você tinha mais aqui, na verdade, é com relação a esse lado de paternidade e maternidade. Você colocou aqui a paternidade, e aí está de acordo com uma coisa que eu digo, tá? A paternidade está relacionada com o elemento madeira, sim. Tá? Já a maternidade, não especificamente com o baço, mas está relacionada com o elemento terra aqui. Tá? Então, a paternidade é madeira, a maternidade está relacionada com terra. E por que tem essa associação entre esses dois elementos? Então, vamos ver. Aqui temos o elemento fogo, madeira, terra, tudo tem relação com os 5 elementos aqui, né, gente? A água e o metal aqui embaixo. Tá? Então, não é que a paternidade está relacionada com ou melhor, a paternidade está relacionada com madeira. Então, a paternidade, o paterno, paternidade, e a maternidade está associada aqui com o elemento terra. Tá? Tem várias explicações a respeito disso. Bom, primeiro, tem um ditado que eu sempre falo, tá, para tentar explicar isso daí, tá, é que é o seguinte: qual é a emoção do elemento madeira? Acabamos de falar, né? É a raiva. Qual é a emoção do elemento terra? É a preocupação. Tá? Então tem um ditado que diria mais ou menos o seguinte: que pai é raiva e mãe é preocupação. Tá? Não é que todo o que o pai não se preocupe com o filho, por exemplo. Tá? E aqui, paterno e materno está relacionado com os pais, nossos pais, por exemplo, nosso pai e nossa mãe, mas não apenas com os nossos pais, mas com qualquer figura paterna, qualquer figura materna. Tá? Então a figura paterna pode ser um tio, um avô, um cachorro, um pato, sei lá o que. A maternidade é a mesma coisa. Tá? Mas problemas relacionados com a paternidade, o nosso lado paterno, tá? Como é o meu instinto paterno, e eu como homem tenho um instinto paterno, tá? Mas também tenho instintos maternos também. Tá? Então, mas esse aspecto de paternidade estaria relacionado com madeira, e a maternidade com a energia de terra. Porque toda mãe é preocupada, tá? Muito mais do que o pai. Tá? Toda mãe chega, aquela figura que nós temos da mãe, né? Sempre perguntando pra gente se a gente tá comendo direitinho, se a gente tá se cuidando, se a gente vai sair, tem que levar guarda-chuva, a gente vai sair, tem que ficar bem agasalhado, tá? Já a figura paterna, aquelas figuras bem tradicionais de casa, né? A criança apronta alguma coisa, tá? Leva a bronca da mãe, só que a criança às vezes não dá muita bola. Aí a mãe geralmente fala assim: espera o seu pai chegar aqui. Aí a gente fica morrendo de medo, tá? Porque pai é raiva, tá? Enquanto a mãe é mais preocupação. Isso não quer dizer que toda mãe seja só preocupada. Mãe também tem um aspecto de raiva, tá? E o pai também tem o seu aspecto de preocupação, mas isso é só para criar essa identificação. Né? E outra coisa, quando a gente pensa num casal mais tradicional, né? Pai, mãe, homem, mulher, né? A figura paterna é aquela figura mais, sempre tem mais relação com um aspecto mais de força dentro da casa. Tá? Então vai precisar fazer alguma coisa, levantar um peso, alguma coisa.
se você tivesse que pensar entre o pai e a mãe fazendo esse tipo de atividade, seria mais o aspecto paterno. Então, é por isso que aqui no elemento madeira a gente também tem os músculos e os tendões associados com o elemento madeira. Então, o aspecto paterno é aquele aspecto mais de quem vai fazer um trabalho braçal. Tá? Já no elemento terra, como você mesmo falou, tem o baço e tem o estômago, tem a boca, tá? Então tem muito a ver com alimentação. Quem nos alimenta? Tá? É o nosso pai, é a nossa mãe. Tá? Numa figura tradicional de família, familiar, a mãe prepara o alimento, a mãe está na cozinha preparando comida pra gente, tá? A gente sempre tem essa ideia da mãe tá nos alimentando. Tá? Aliás, a mãe é aquela que literalmente nos alimenta no começo da nossa vida, através da amamentação. É por isso, então, que o elemento terra tem tudo a ver, então, com essa energia de maternidade, e a paternidade está associada com o elemento madeira. Então, se houve um trauma, necessariamente não de origem sexual, mas esse trauma acabou gerando uma mágoa do nosso pai, eu vou associar esse trauma com a energia do elemento madeira. Já se o trauma não de origem sexual gerou uma mágoa, e essa mágoa está relacionada com a nossa mãe, tá? Ou com o nosso aspecto materno, por exemplo, aí eu estaria associando com a energia do elemento terra. Por isso que paternidade está associada com madeira e maternidade está relacionada com o elemento terra. E mais uma última coisa, porque você tem esses dois aspectos. Porque entre o pai e a mãe, entre madeira e terra, você tem quem? O elemento fogo. E a energia mental associada com o elemento fogo é a energia da consciência. Consciência. Mas não só a consciência do que está à nossa volta, mas principalmente também da autoconsciência de quem nós somos. Ou seja, entre o pai e a mãe existe aquilo que se formou a partir das energias do nosso pai e nossa mãe, que é a energia de nós mesmos. Nós somos o fruto do nosso pai e da nossa mãe. Por isso que os elementos madeira e terra, tá, estão, vamos dizer assim, ao lado do elemento fogo, que aí a gente poderia relacionar com o filho ou a filha de ambos, ou o nosso eu pessoal, o nosso eu. Então é por isso que problemas paternos eu vou relacionar com o elemento madeira, problemas maternos ou de maternidade é o elemento terra. Tá joia? Então, Glaucia, Regina, espero ter ajudado vocês a entenderem mais sobre isso. Essa é uma informação, inclusive, que eu coloco lá no curso online de acupuntura também. Por isso, se vocês quiserem saber mais coisas a respeito desse estudo, 5 elementos, interpretações e tudo mais, dê uma olhada lá no site shenlong.com.br, tá? Para dar uma olhada no curso online de acupuntura. Tá joia? Tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.